Boa tarde, meus amigos queridos, como estão vocês? Desejo que estejam todos bem. Estamos nós aqui de volta com as nossas reflexões do Evangelho. E hoje nós vamos continuar refletindo no capítulo 12, que se chama Amai os vossos inimigos. Semana passada tivemos a Lília falando sobre perdão. Agora nós vamos iniciar com as instruções dos Espíritos, nos itens 9 e 10, que são duas mensagens espíritas. A primeira do espírito Júlio Olivier, que fala sobre a vingança, e a segunda do espírito Fênelon, que fala sobre o ódio. E também, claro, não podia deixar de ser, para nos ajudar com as nossas reflexões, eu também trouxe as análises desses dois temas que são realizados pelo espírito Joana de Ângeles no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, lá no capítulo 15 e no capítulo 16, que tem os mesmos títulos, tá? O 15 é a vingança e o 16 é o ódio. Bom, isso posto, vamos lá. Antes de começarmos, vamos para aquelas nossas perguntinhas básicas de sempre. Qual que é a emoção que vem quando eu me sinto ofendido ou prejudicado? O que a gente sente quando a gente se sente ofendido ou prejudicado? Qual é a emoção que vem? Primeira emoção que pula ali nas nossas contrariedades. E o que eu faço com essa emoção? É uma pergunta. O que a gente faz? São duas perguntas. Então, o que a gente sente quando a gente se sente ofendido? Que emoção que vem ali? E se é raiva, se é ódio já é sentimento, né? Se é raiva, se é medo. E o que eu faço com essa emoção? Eu a contenho, eu analiso, eu identifico, eu finjo que não estou vendo nada, que não estou me dando conta do que está acontecendo. Bom, isso é uma coisa. A outra pergunta é a seguinte: como que eu lido com as pessoas que me causam algum dano? Então, como que eu lido com a situação, o que eu sinto e como que eu lido com essa pessoa depois? E aí eu pergunto, e na nossa família? Como que os meus pais, os meus avós, os meus tios, os irmãos, enfim, meus amigos, como que eles lidam com as emoções e com os sentimentos? E como que eles lidam com as ofensas ou com os prejuízos sofridos? Por que eu estou perguntando isso, gente? Porque nós já sabemos que vingança e ódio são dois sentimentos muito danosos, né? E nós, de um modo geral, nós evitamos enxergá-los ou até analisá-los em nós mesmos. A gente quer sair correndo da vingança e do ódio. Só que não é porque a gente sai correndo que a gente não sente determinadas emoções, e emoções essas que, quando não trabalhadas, vão se tornar sentimentos ruins. Então, a gente não gosta de falar disso, né? Ninguém gosta de falar sobre vingança e ódio, coisa ruim, não quero falar não. Mas, gente, o Kardec, quando foi organizar o Evangelho, o que ele fez? Ele abordou exatamente esses dois itens, tá? Esses dois sentimentos. Um item é a vingança, o outro é o ódio. Itens desagradáveis, mas que nós precisamos falar sobre isso. E por que será que o Kardec, diante de tantas mensagens que ele tinha lá, ele escolheu exatamente essas duas, que são duas mensagens que nos alertam muito sobre a nossa importância, não só de prestarmos atenção nos nossos sentimentos, mas também nas nossas atitudes em relação a nós e ao outro. Será que seria pelo fato de que o Evangelho de Jesus, ele sempre, em qualquer tempo, ele é atual, esclarecedor e consolador? Quem sabe, né? Eu imagino, essa é uma leitura que eu faço. Então, gente, se os sentimentos de ódio e vingança ainda estão presentes na vida humana, na nossa e de muitos que nós queremos, nós precisamos urgentemente nos debruçarmos sobre a nossa humanidade e, em especial, sobre as nossas emoções, para conhecê-las um pouco mais lá no seu nascedouro e impedir que elas se transformem em sentimentos destrutivos que vão atrasar o nosso processo evolutivo. Vejam bem, nós não vamos lá modificar a emoção a gente vai sentir.
É o que a gente vai fazer com essa emoção. É identificá-la e depois, então, dar a ela o lugar que ela precisa, né? Então vamos lá, sem muitas delongas, vamos lá para a primeira mensagem do Evangelho, que é a do Espírito Júlio Olivier. Ele começa bem assim: a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã, razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Então, a gente já sabe, né? Nenhuma novidade. Vingança é uma indicação de atraso. Se é uma indicação de atraso, por que ela ainda está tão frequente no nosso mundo? Por que a gente ainda flerta com a vingança, apesar de todo o avanço da civilização? E o que é pior, né, gente? Agora a gente flerta com a vingança disfarçada com a capa da justiça, né? Vamos lá, sim, por quê? Porque muitas vezes, por já sabermos que a vingança não é um bom sentimento, nós não a professamos ou a demonstramos publicamente. A gente finge que não sente, a gente finge que não sente vingança, a gente finge que não se vinga, não é? Por quê? A gente finge que é bonzinho, afinal de contas a gente quer ir para o céu, né? E aí o que a gente faz? Mas olha, mas nós somos espíritas, então a gente faz o quê? Evoca a lei de causa e efeito. Para quê? Para nos justificar. Então a gente tem que sempre perguntar se a gente não está justificando tudo com lei de causa e efeito sem amorosidade, né? É aquela famosa frase: ah, eu não desejo mal não, mas ele está colhendo o que plantou. Quem nunca? Quem nunca pensou assim, diante de uma situação difícil, né? Principalmente quando a gente é ofendido. Bom, infelizmente, gente, é o que ainda fazemos e precisamos ficar atentos com essa nossa pseudo-justiça e com a nossa tentativa sempre de arrumar um jeitinho de continuar escamoteando aquilo que não é bom, que ainda existe em nós e que precisa ser olhado para poder ser transformado. Bem, mas vamos lá ver o que a mentora Joana de Ângeles nos fala sobre a vingança. Ela diz assim, o capítulo é enorme, tá, gente? Só trouxe uns recortes pequenininhos para a gente poder refletir, mas eu recomendo que vocês estudem esse capítulo, que é muito bom. Ela fala assim, aliás, o capítulo não, o livro todo, né? Mas ela fala que a vingança constitui-se numa patologia do ego insubordinado. Então, olha, a vingança constitui-se numa patologia do ego insubordinado ante as ocorrências do mecanismo de crescimento. Por quê? Ela diz, nem sempre todas as ocorrências podem ser favoráveis. Bom, que coisa, né? A gente gostaria que tudo fosse do nosso jeito, que tudo fosse a nosso favor. Até é, mas não do jeito que o nosso ego gostaria. Tudo é a nosso favor, mas não é de acordo com o nosso egozinho quando está um pouco adoecido. E o que acontece quando as coisas não nos são favoráveis? O que acontece? Nós reagimos, claro, né? É compreensível, é natural, todo mundo reage. Mas será que a nossa reação é compatível com a situação? Ou será que essa nossa reação é compatível com o nosso atual estágio de evolução, de conhecimento? A gente já sabe muito, a gente já estudou muito, a gente já tem muito conhecimento de Evangelho, de Jesus. Então, como é que é isso? Será que a gente não está ainda reagindo de uma forma primitiva? Vamos pensar, né? E a Joana continua assim. E não poucas vezes surgem fenômenos perturbadores pela agressividade. Gente, eu vou ler porque o texto é grande, Joana, não dá para a gente ficar decorando, né? Memorizando. Então vamos lá. Ela diz assim, e não poucas vezes surgem fenômenos perturbadores pela agressividade,
por meio do desvio de conduta, através do erro, mediante a ação indébita que geram reações profundamente infelizes, que se convertem em anseio de vingança como recurso de liberação do ódio, que é a mais grave enfermidade da alma. Então, o que a Joana está dizendo? Que o ódio é a mais grave enfermidade da alma. O ódio envenena os sentimentos e entorpece a razão. Dando vitalidade à vingança, o ódio conduz a transtornos comportamentais mórbidos de recuperação difícil. Não é isso que a gente vê nos romances espíritas? E na nossa própria vida, né? Pessoas que ficam cegas pelo ódio e matam o outro. Quando não matam fisicamente, se matam, né? Arrastadas naquele ódio e naquele sentimento de vingança. O que a Joana está nos lembrando? Que a contrariedade faz parte do mundo de provas e expiações. Mas se é assim, então, por que eu ainda me ofendo tanto? Hein? Por que a gente se ofende tanto quando a gente é contrariado? O que me faz sofrer ao ponto de eu querer uma desforra ou uma reparação? Será que é o meu medo? Será que é a raiva? Será que é o meu orgulho? Ou será que é tudo isso mais a minha vaidade? Vamos pensar, né? Então, o que acontece? Nós precisamos verdadeiramente examinar as nossas emoções diante das contrariedades, para que elas não se transformem em sentimentos prejudiciais a nós mesmos, porque os maiores prejudicados somos nós. Por que, gente, que a gente está falando isso? Porque ao reconhecermos uma emoção e a sua origem, podemos dar uma destinação melhor para ela, ao invés de abafá-la ou ignorá-la ou deixá-la ir se acumulando e se transformando em sentimento de ódio e vingança. Porque a gente já sabe que esses sentimentos, uma vez instalados, eles são causadores de grandes tormentos na vida de cada um de nós. E a Joana, ela continua nos alertando sobre a importância de não alimentarmos o sentimento de vingança. Por quê? Porque ela fala assim: a vingança é atraso moral do espírito que permanece em primarismo. O perdão exalça o indivíduo. A vingança leva o indivíduo a futuros conflitos e ata aquele que a cultiva a quem detesta. Eu detesto o outro, mas se eu cultivo vingança, eu vou estar preso a ele, né? Isso não é novidade. O perdão liberta o indivíduo do agressor e lenifica os sentimentos que restauram a alegria de viver. A vingança aflige sem pausa e o perdão equilibra, desenvolvendo estímulos para novas conquistas. Olha que lindo isso, né? Só por aqui a Joana já nos convenceu de que é bobagem a gente gastar o nosso tempo, a nossa energia, a nossa preciosa encarnação, ou para aqueles que estão desencarnados, gastar qualquer que seja o tempo nosso com vingança e ódio, porque no final das contas não nos faz nenhum bem. E amar é muito melhor, é muito mais promissor, né? Então, gente, o que a Joana está dizendo para a gente? Que não é inteligente cultivar o sentimento de vingança. Não é perda de tempo, é atraso. Mas se nós já sabemos disso, por que nós então ainda não avançamos? Bom, vamos lembrar um pouco da nossa história, que desde sempre é uma história de luta pela sobrevivência. Onde será que foi que a gente se perdeu? Bem, por conta desse nosso instinto de sobrevivência, nós achávamos que qualquer coisa que nos ameaçasse ou colocasse a nossa vida em risco, nós tínhamos que ser rápidos em destruí-la. Qualquer ameaça tinha que ser destruída, porque senão a gente não prosseguiria vivo, né? Só que o que aconteceu? Uma coisa é instinto de sobrevivência, outra coisa é o nosso exagero. Nós exageramos, então criamos uma verdadeira barbárie de autodestruição. Qualquer um que a gente achasse que estava colocando a nossa vida em risco, a gente ia lá e matava. E aí, claro, que para diminuir o extermínio foi necessário a lei de Talião. Há muito tempo atrás, na época de Moisés, que era o dente por dente, o olho por olho. Isso já era uma grande evolução em termos de justiça. Por quê? Porque se evitava matar ou prejudicar o outro.
para também a gente não ser morto e nem prejudicado, né? E nós achávamos nessa época que já era o máximo da lei de justiça. Por quê? Porque se fizer o mal, terá que pagar. Então, por favor, não cause nenhum dano para não sofrer as consequências. Mas será que a gente ainda está parado aí nesse estágio? Bonitinho isso, será que a gente congelou aí nessa fase de que, ó, não vou fazer o mal para não sofrer o mal? Por medo, eu não vou praticar o mal. Olha, isso foi muito importante para conter a nossa selvageria, a nossa barbárie. Mas isso, gente, não é o suficiente para impedir o crescimento do ódio e da vingança em nós. Isso não alimenta o amor. Então, o que aconteceu? Veio Jesus para nos ensinar que nós já podemos dar mais um passo em direção ao amor. Jesus testemunhou que amar o próximo como a nós mesmos é muito importante. E mais do que isso, amar os inimigos. Isso é o caminho para a plenitude nossa do ser. Mas nós sempre damos aquele jeitinho nosso de atrapalhar as coisas, né? A gente, em vez de entender Jesus, de seguir Jesus, nós, através das religiões, o que fizemos? Nós não entendemos direito as palavras de Jesus. E aí resolvemos interpretar o quê? Interpretar que deveríamos, num passo de mágica, eliminarmos qualquer emoção ou sentimento que fosse diferente do amor. Não, agora Jesus falou que é para amar, então eu vou amar. Qualquer coisa que não for amor, eu vou eliminar. Num passo de mágica. Isso dá certo, gente? Claro que não dá, porque isso é mentira, isso é engano, é engodo, a gente está se enganando. Então, o que aconteceu? Nós nos impusemos um comportamento completamente repressor, tentando abafar as emoções consideradas feias. Até hoje a gente faz isso, né? Principalmente com a raiva e o medo. Tem gente que não quer falar de raiva. Quando a gente vai estudar sobre raiva ou sobre medo, a pessoa fala, não quero estudar isso não, esse negócio é ruim. Depende, vamos ver. Se é uma emoção básica, tem sua razão de ser, né? Deus não ia criar nada que não tivesse uma razão de ser. E aí, a gente, né, não entendeu direito o que é essa raiva, o que é esse medo, o que eles podem nos causar em termos de sentimentos perturbadores. A gente achou que era só empurrar para debaixo do tapete, fingir que não existia, reprimir e tudo bem. Ou seja, nós achávamos o quê? Que para ir para o céu nós tínhamos que ser bonzinhos e não poderíamos mais sentir nada que não fosse o amor. Não foi isso que a gente fez? Ou que a gente faz até hoje? O que nós fizemos? Como nós não éramos evoluídos o suficiente, ainda não somos evoluídos o suficiente, em vez de desenvolver o amor, como Jesus nos ensinou, nós só fizemos o quê? Reprimir a emoção. E, claro, reprimir principalmente aquelas que eram ruins, né? Que a gente considerava que eram emoções ruins, que não eram bonitinhas. Só que elas não desapareceram, assim, nesse passe de mágica. E aí, nós estamos aqui batendo cabeça até hoje, né? Mas isso era o que a gente conseguia na época. Hoje, nós já somos outros espíritos com novas oportunidades. Então, a gente hoje já pode pensar e fazer, sentir diferente. Então, Deus, que é um Pai de amor e que sempre nos socorre, o que ele fez? Ele nos enviou mais esclarecimento. Nos enviou o Espiritismo, nos enviou a psicologia. Tudo isso foi vindo para nos auxiliar nesse processo de evolução e de desenvolvimento do amor. Por isso que é importante a gente estudar o Espiritismo, estudar a psicologia, principalmente a obra psicológica da mentora Joana de Anjos, porque lá na obra dela a gente encontra uma valiosa contribuição para a evolução de cada um de nós. Vamos ver aqui, por exemplo, o que ela nos fala, como que é assim, tão agradável escutar a Joana, né? Ela fala que a fatalidade da vida é alcançar a harmonia plena mediante o equilíbrio do amor a si mesmo, ao próximo e a Deus. Então, a fatalidade da vida é alcançar a harmonia plena mediante o equilíbrio do amor a si mesmo, o amor ao próximo e o amor a Deus. Qualquer desvio do sentimento do amor que se tenha, tomba-se em desequilíbrio, em inarmonia, postergando o processo da evolução. Não é isso que a gente vê? Quando a gente se afasta do amor, a gente se desequilibra. O amor é o hálito de sustentação da vida.
enquanto a sua ausência expressa-se como estágio embrionário do ser, aguardando os fatores propiciatórios ao seu surgimento e exteriorização. Deixa eu ler de novo porque eu me gaguejei aqui, né? Ela diz assim: o amor é o hálito de sustentação da vida, enquanto a sua ausência expressa-se como estágio embrionário do ser, aguardando os fatores propiciatórios ao seu surgimento e à sua exteriorização. Então nada se perde, né? Tudo está aí aguardando a nossa decisão, a nossa evolução em direção ao amor. E Joana, ela está sempre nos mostrando que para aprendermos a amar, à medida que vamos caminhando no processo de evolução, nós precisamos de autoconhecimento. Esse autoconhecimento é importante para a gente entender melhor quais são as nossas emoções e organizá-las de tal forma que elas não se transformem em sentimentos contrários ao amor, que é a fonte da nossa felicidade, né? Claro que a partir de como sentimos, nós vamos também agir de acordo com a nossa evolução em cada momento. Bom, mas vamos voltar lá ao Evangelho, na mensagem do Júlio Olivier, para a gente ir finalizando essa parte da vingança e poder entrar ainda no ódio. Então ele diz assim: portanto, meus amigos, nunca esse sentimento de vingança deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Forte, né? Então, amigos, vamos pensar nisso. Hoje, na fase em que já estamos, não temos mais que dar espaço para os sentimentos contrários ao amor. Mas não basta escamotear, é preciso transformar esses sentimentos. E o Espírito Júlio Olivier, ele encerra a mensagem do Evangelho dizendo para a gente assim: fora com a vingança, fora com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem a caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Isso, gente, é uma mensagem de 1862. Naquela época, o Espírito Júlio Olivier já estava nos alertando sobre a nossa necessidade de nos libertar da vingança, né? Do sentimento de vingança. Isso é fácil, gente? Claro que não é. É um longo processo que precisa ser trabalhado o tempo todo para ser bem construído. A nossa jornada é longa e nós ainda precisamos caminhar muito mais, né? Então, com isso, né, a gente encerra a questão da vingança e vamos passar para o ódio, né? Que já é a nossa parte final aqui das nossas reflexões de hoje, que já está bem avançado, né? Nós vamos analisar nessa parte a mensagem do Fênelon e a mensagem da Joana, para a gente ver se a gente aprende um pouquinho com eles como que a gente faz então, porque se a vingança é alimentada pelo ódio, como que a gente faz então para poder não alimentar o ódio em nós, né? Porque a gente tem um passado aí não muito interessante, né? A gente não lembra dele, mas boa coisa a gente não andou fazendo, então a gente precisa entender um pouco para saber agora, no estágio que nós estamos, como que a gente faz para a gente dar mais um passinho em direção à nossa evolução. Bom, eu vou começar com a mensagem da Joana, que ela fala assim: o ódio é remanescente vigoroso das mais sórdidas paixões do primarismo aselvajado. Esse primarismo selvagem permanece em luta com a razão e o sentimento de amor, que é inato em todos os seres. Então, todos nós temos amor dentro de nós. E o ódio, por ser ainda uma paixão do primarismo selvagem, ele está lutando sempre com a razão e o sentimento de amor, né? E ela continua: o ódio funciona como automatismo violento,
labareda voraz que deixa destruição, para que as mãos do amor trabalhem na reconstrução que ressurgirá dos escombros. Sim, porque o ódio ele destrói, e só o amor que vai construir, né? Nós sabemos os perigos do ódio, mas nós precisamos aprender a não alimentá-lo em nós. Como que a gente faz para a gente não alimentar o ódio? Bom, a Joana fala assim: o ódio somente desaparece mediante a terapia do amor incondicional que o dilui, porquanto o ódio e amor se enfrentam no mesmo campo de batalha que é a consciência. Esse amor não negocia, tampouco negaceia, não se preocupa com qualquer tipo de caráter retributivo, é espontâneo e doador, desinteressado e rico de generosidade, cheio de misericórdia. Então, gente, aqui a Joana está falando de um amor incondicional, um amor que nós ainda não sabemos, mas que nós estamos aprendendo. E a gente precisa tomar cuidado para a gente não se colocar numa situação de que já sabe, eu sei aqui na minha cabeça que como deve ser o amor perfeito e achar que eu já sinto. Não, eu ainda estou trabalhando e aprendendo a desenvolver esse amor em mim. Amar se aprende, Joana está sempre falando isso para a gente. Então eu não posso confundir isso, por isso que eu estou falando desde o início de olhar para a emoção. Nem sempre o que está me motivando é o amor. Muitas vezes é porque eu quero ser bonzinho, é porque eu quero ser elogiado, é porque eu quero me colocar numa situação privilegiada. Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente fala que está perdoando, mas no fundo a gente nem está perdoando tanto assim, a gente só está numa capa aparente de perdão. A gente tem que prestar atenção para a gente não ficar atuando, né, no palco achando que a gente engana a nós, a gente finge que nos engana, mas a nossa evolução exige de nós muita coragem para a gente se enxergar, para a gente se dar conta do que a gente está sentindo, mesmo que não seja bom. Olha, eu estou com raiva, olha, deixa eu pensar como é que eu vou trabalhar essa raiva, e não ir acumulando. É preciso olhar para isso. Bom, agora então nós vamos concluir as nossas reflexões lá com a mensagem do Fénelon, que é uma mensagem pequena, mas muito importante. Ele fala assim: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Amai os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasses, como vos odeiam, não valerias mais do que eles. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Como é importante, né, gente? A gente pensar nisso, né? Então é isso, meus amigos. A receita é amar mais, né? Todas as vezes que a gente vai ler as obras, que a gente sempre tenha um estímulo ao amor, a desenvolver o amor, mas o amor verdadeiro, aquele que é possível, aquele que a gente consegue nesse momento, né? Então vamos ficar mais atentos com as emoções e com os nossos sentimentos, para que a gente possa realmente desenvolver esse amor. Então é isso, eu fico por aqui, relembrando a vocês que o Criador é justo e amoroso e que sempre nos oferece os recursos necessários para o aprendizado do amor, de acordo, claro, com a nossa capacidade em qualquer tempo. Então não vamos ter desânimo, vamos seguir em frente amando dentro daquilo que é possível, não alimentando o ódio, não alimentando sentimentos de vingança, ainda que a gente tenha vontade. Mas a gente precisa olhar e perguntar para nós mesmos: por que eu preciso odiar? Por que eu preciso me vingar? Por que eu preciso fazer justiça? Porque a nossa justiça muitas vezes é só um disfarce para a vingança. Então é isso, eu fico por aqui, tenham todos uma boa semana, beijos carinhosos dos corações de todos
e eu espero que a gente possa se reencontrar em breve.